como eu falei na sala de aula, essa é uma questão muito, muito, muito importante, porque ela suscita um aspecto, uma discussão que é, na minha consideração da prática clínica, pelo menos, essencial. Veja só. Uma alegria contagiante pode se transformar em tristeza profunda, em um piscar de olhos, porque alguém pisou na bola. Porque alguém pisou na bola. O amor intenso vira ódio profundo, porque a atitude foi interpretada como traição. O sentimento sai de si, sai de controle e se traduz em gritos, palavrões e até socos. Então bate uma culpa enorme e o medo de ser abandonado, como sempre. O medo de ser abandonado, como sempre. Dá vontade de se cortar, de beber e até de morrer, porque a dor, o vazio e a raiva de si mesmo são insuportáveis. Estamos diante de um paciente manifestando sintomas característicos de que tipo de transtorno? O que é que acontece? Algumas pessoas, embora essa questão seja muito nítida, muito clara, algumas pessoas, principalmente na nossa prática clínica, vão chegar para você e vão dizer assim: Fulaninho é muito bipolar. Ele acorda bem e vai dormir mal. Ele tá bem de manhã, de tarde ele já tá mal-humorado. Ou o oposto, ele acorda mal-humorado e vai dormir feliz da vida, pagando bebida para todo mundo na festa. Fulaninho é muito bipolar. No outro dia ele já tá assim de novo e fica essa variação. Você nunca sabe como ele vai estar. Quando você vai encontrar ele, você não sabe se ele vai estar bem, se ele vai estar mal. Fulaninho varia demais. Fulaninho é muito bipolar. Veja, eu não estou aqui para ser o dono da linguagem de ninguém. A gente aprende em literatura em português que a língua é viva, as pessoas usam ela como quiser. Porém, do ponto de vista técnico, essa descrição, a descrição que essa questão traz, a descrição que eu estou dando, esses sintomas não são de uma pessoa bipolar. Não são. Pedro, é impossível, calma. Você sempre tem que fazer uma anamnese, né? Você só tem uma pessoa, estou falando da prática clínica, você tem uma pessoa diante de você expressando o que ela percebe. Quando você fizer uma avaliação mais minuciosa, pode ser que você encontre os detalhes suficientes para ser uma pessoa bipolar, um paciente bipolar. Porém, geralmente não é. Acordar bem e dormir mal não é bipolar. Do ponto de vista técnico, bipolar é quem faz episódio de mania ou hipomania. E quando você vai para os critérios do DSM, tá vendo? É como eu digo, o DSM é uma psicopatologia superficial, ele não é o suficiente, blá 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 blá, blá. Concordo com tudo isso. Mas ele ajuda a gente a falar sobre a mesma coisa, a tentar delimitar minimamente os mesmos transtornos clínicos. Então, quando alguém diz que alguém é bipolar no sentido técnico, essa pessoa tem que estar se referindo a uma pessoa que fez episódios de mania ou hipomania. E esses episódios de mania ou hipomania têm uma duração mínima. A duração mínima da mania, segundo o Manual Estatístico de Diagnóstico, o Manual Estatístico e Diagnóstico de Transtornos Mentais, na sua quinta edição, o DSM-5, a duração mínima de um episódio maníaco é de 7 dias. O tempo mínimo para um episódio de mania é 7 dias, certo? E para um episódio de hipomania, 4 dias. Se na hora da gravação você notar que teve uma pequena edição aí, é porque a pessoa vai gravar na humildade do seu quarto, aí passa um carro de som na hora que a pessoa está gravando. Mas tudo bem, continuando. Mania, 7 dias. Hipomania, pelo menos 4 dias. Se isso é um critério definidor, um critério definitivo, a pessoa não pode acordar mal e dormir bem, ou vice-versa, e ser bipolar, certo? E ser bipolar, não pode. A gente está diante de alguma outra coisa. Uma pessoa que acorda bem e vai dormir mal, a gente está diante de alguma outra coisa. Então aí você podia dizer, mas sacanagem da banca, botou aqui a letra D, uma pegadinha. Botou. De certa forma, viu? De certa forma. Porque se você tivesse o mínimo de conhecimento, você saberia que isso daqui não é transtorno bipolar. Isso aqui não é transtorno bipolar. Qual é o nome do transtorno bipolar? Transtorno afetivo bipolar. Qual o nome que está aí? Transtorno bipolar de personalidade. O que é isso, transtorno bipolar de personalidade? Eu vou lhe dizer o que é isso. É uma entidade clínica que a banca inventou. Não existe transtorno bipolar de personalidade, pelo menos não descrito no DSM. Se historicamente alguém descreveu, o que é bem possível, mas
No DSM não existe transtorno bipolar de personalidade, tá certo? Isso aqui era uma pegadinha que, na verdade, era uma pegadinha maldosa mesmo. Eu acho que era uma pegadinha para a pessoa que caísse, a banca ainda poderia dizer assim, tá vendo? Você não sabe e não sabe em dobro, tá certo? Então, assim, não é a letra D. Transtorno de ansiedade social. Não parece ser transtorno de ansiedade social. Quer dizer, não é, na verdade, não parece. Foi muito bonzinho. Não é transtorno de ansiedade social. Transtorno de ansiedade social é o medo, a ansiedade relacionada à performance, relacionada a se colocar em situações em que os outros podem lhe julgar. Não é isso, não é isso. Primeiro que está tudo muito intenso, está tudo muito impossível aqui. Tem automutilação, tem dor, tem raiva de si mesmo, insuportável, tem medo de ser abandonado, não é um medo de ser julgado em situações sociais, é muito mais do que transtorno de ansiedade social aqui. Não tem TEPT aqui, não tem transtorno de estresse pós-traumático. Transtorno de estresse pós-traumático são sintomas de ansiedade, de revivência relacionados a um evento traumático. Muito tempo depois desse evento traumático, pelo menos um mês depois desse evento traumático, certo? Em que os sintomas ficam retornando e a pessoa sente quase como se estivesse revivendo aquele trauma mesmo. Às vezes a sensação é de estar revivendo aquele trauma. Não é transtorno de estresse pós-traumático. Nós estamos aqui diante de uma clara descrição de transtorno de personalidade borderline, que é um transtorno de personalidade muito importante. Tá certo? Eu provavelmente vou fazer outros vídeos, a gente vai fazer a aula explicando melhor o transtorno de personalidade borderline. Mas o transtorno de personalidade borderline é um transtorno de personalidade que, no nosso entendimento, pelo menos de identificação do quadro clínico, ele é identificado principalmente através dos quadros impulsivos, das atitudes agressivas, da instabilidade afetiva e dessa instabilidade da autoimagem, da percepção, da própria identidade. Então, tudo aqui, essa instabilidade nas relações, é um transtorno de instabilidade interpessoal, instabilidade afetiva, instabilidade de identidade, certo? Então, tristeza profunda porque alguém errou com a pessoa, instabilidade interpessoal, ao lugar que ela está colocando a outra pessoa. O amor virá ódio profundo porque a atitude foi interpretada como traição, essa coisa de interpretar as coisas de forma maldosa para a pessoa, essa coisa de autorreferência, o sentimento de sair do controle, o não se controlar, gritos, palavrões e depois a culpa, muita raiva de si mesmo, o sentimento de vazio. Tudo isso são as características do transtorno de personalidade borderline. Que muitas vezes, quando a pessoa traz assim, fulano acorda bem, vai dormir mal. Quando a gente investiga com calma, a gente vê que fulano tem um padrão de personalidade assim. Não é uma coisa que começou hoje, não é uma coisa que começou semana passada, é um padrão de personalidade dele. Então, por isso que eu boto essa questão e por isso que eu faço essa ressalva. Muitas vezes, o que as pessoas chamam de bipolar, na verdade, é uma personalidade borderline. É a única opção diagnóstica? Não, tem outras opções diagnósticas. A pessoa pode estar depressiva. A pessoa pode estar depressiva, ficar mais irritada e ficar com uma certa variação do humor. Embora, se ela estiver depressiva, não vai variar tanto para cima. Tem outras possibilidades? Claro que tem. A pessoa pode, como eu digo na sala de aula, a pessoa pode ser chata. Tem gente chata no mundo, certo? Nem tudo é diagnóstico psiquiátrico. Então, a pessoa pode ser uma pessoa difícil de conviver. Então, tem várias possibilidades para uma certa instabilidade do humor. Inclusive, a pessoa ser uma pessoa sem nenhum transtorno psiquiátrico. Não, qual o problema? A pessoa pode, algum dia da vida, por conta de alguma pressão, algum estresse, acordar bem e dormir mal. Isso pode ficar alguns dias, pode ficar algumas semanas, certo? Quando eu digo sem nenhum diagnóstico psiquiátrico, isso é até meio complicado, porque o DSM, pelo menos, traz diagnóstico para tudo, né? Então, assim, a gente poderia dizer que a pessoa está num transtorno de estresse agudo, numa reação de estresse, enfim. A questão é só que é preciso diferenciar o que é bipolar do que são todas essas possibilidades. E aí, para fechar mesmo, mas Pedro, a pessoa não pode ter transtorno de personalidade borderline e ser bipolar, não? Pode, pode. A pessoa pode ter transtorno de personalidade borderline e fazer um quadro maníaco e hipomaníaco. Então ela teria uma comorbidade, ela teria o transtorno de personalidade borderline e o transtorno afetivo bipolar. Isso existe? Existe. É descrito na literatura médica. Eu entendo que eu já vi casos assim. Então isso existe, pode. Na aula, uma pessoa perguntou assim, e o contrário, Pedro?
A pessoa pode desenvolver uma personalidade borderline por conta de um transtorno afetivo bipolar? Veja, não. Pela letra da lei, se a gente fosse pela letra da lei, talvez nem fosse tão impossível assim. Mas não é o que a gente vê na prática, não é o que faz muito sentido psicopatológico. Porque o transtorno de personalidade é um transtorno da forma da pessoa se relacionar consigo, com os outros e com o mundo. Uma coisa que se desenvolve desde a sua infância, ao longo da sua adolescência, e se entende que se cristaliza, se fecha na sua idade adulta, certo? Embora, é óbvio que a gente não vai dizer que a personalidade da pessoa nunca pode mudar depois de adulta. Mas a ideia é que o transtorno de personalidade é essa coisa muito mais longitudinal, muito mais antiga, entendeu? Como se fosse uma coisa mais base, certo? Enquanto que o transtorno afetivo bipolar seria um padrão mais de transtorno do eixo 1. Se não está entendendo, veja o outro vídeo. Ou seja, um adoecimento, um transtorno mental, certo? E que tende a surgir principalmente no final da adolescência, no início da vida adulta. Então seria muito difícil você dizer que uma pessoa não tem nenhuma característica borderline, apresentou um transtorno afetivo bipolar e após isso começou a apresentar um transtorno de personalidade borderline. Isso é muito complicado, tá certo? Embora, como eu estou dizendo, se a gente fosse ser criteriológico, assim, pela letra da lei, se ela desenvolveu o transtorno bipolar no início da adolescência, quando criança, não é impossível, mas é uma correlação que a gente não costuma entender, não costuma fazer, não costuma entender que acontece. Esse é um vídeo difícil, é um vídeo que teve algumas interrupções e aí pode ter algumas complicações, é um vídeo complexo. Mas aí eu fico à disposição de vocês, tá certo?